Começa agora o programa Sábado de Sucesso. A apresentação Cleide Domingos. Ao vivo pela Rádio Vale do Rio Brígida FM, Instagram, Programa Cleide Domingos e no YouTube pelo canal Programa Cleide Domingos. Bom dia, Cleidinha. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da nossa Rádio Vale do Rio Brígida FM. Bom dia especial, meu amigo Queiroz, Maria Helena e toda a turma lá em Morelândia nos acompanhando. E um bom dia especial aos nossos internautas que estão nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube. Já peço a vocês, hein? Se inscreva em nosso canal, deixe a sua mensagem, compartilhe a live, porque o bate-papo hoje é, assim, iluminado, abençoado. Estou recebendo... uma pessoa que eu admiro demais, uma mulher guerreira, uma mãe admirável, né? E eu chamo ela, posso chamar de cunhadinha, porque o carinho que eu tenho pelo esposo dela, por toda a família, né, de Leandro, é um carinho enorme, pelo acolhimento, por todo o carinho que sempre tiveram comigo, né? E eu já agradeço a Aurilene, Leandro, Isabel, Maninha, né, que é a Rosineide, que está aqui conosco, para acompanhar o nosso programa, o nosso bate-papo, com essa convidada maravilhosa, né, Charlete Albuquerque, ela que é filha, mãe, irmã, mãe de um ser lindo, esposa, é professora de formação, foi também atendente de farmácia, de panificadora, mas foi na confeitaria que ela se encontrou como a profissional maravilhosa e que eu digo a vocês, viu? Eu sou testemunha das delícias que ela prepara, que ela vende, que ela comercializa e que fideliza cada cliente no dia a dia. Para esse bate-papo, Charlete Albuquerque, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco da minha trajetória com Miguel, da minha trajetória como ser humano, da evolução dele, que o meu filho me transformou. Eu era uma pessoa antes da maternidade, hoje eu sou outra. Isso é fato. Geralmente, assim, a gente às vezes fica pensando, né? Como é que vai ser um dia quando eu for mãe? A gente sonha, idealiza, acha que vai ser fácil, às vezes, acha que vai ser difícil, que vai ser do nosso jeito, mas Deus é tão perfeito que tudo acontece do jeito que é para ser, né, Charlete? E aí, assim, essa pessoa preparada, professora, e aí eu acredito que a missão que você recebeu de Deus, né, o dom de ser mãe, de um ser lindo e abençoado, com essa formação que você teve, foi, assim, todo um alicerce para encarar a jornada e para cada dia desenvolver com tanto talento esses dons que Deus te proporcionou, né? Com certeza, porque a licenciatura em si, ela me ajudou quando eu estava grávida. A gente não sabe, né, se vai ter um filho autista, se ele vai ser uma criança típica, atípica, mas eu sempre fui de observar. Na gravidez eu já trabalhava muito isso. Eu conversava muito, eu cantava para Miguel, eu orava a Deus com Miguel na barriga. Eu sempre fui bem assim. Também tinha a presença do pai, que trabalhava o dia inteiro, mas quando chegava estava ali presente. E quando Miguel nasceu, a primeira coisa que eu comecei a perceber foi na amamentação. Eu lembrava que na faculdade a gente estudou sobre o assunto e eu lembrava de sempre estar olhando nos olhinhos dele. Não, Miguel não é autista porque Miguel, ele olha nos meus olhos, ele tem um desenvolvimento normal. E teve um desenvolvimento normal, considerado normal para os médicos, para uma criança que hoje é atípica, né? Porque ele não ficou autista, ele nasceu autista. Eu tinha o costume também de achar que uma criança ficaria autista conforme o tempo. Hoje não. Graças a Deus o pensamento mudou, tem os estudos, a gente vai se aperfeiçoando para poder também cuidar melhor, porque precisa das terapias sim,
mas eu acho que a terapia melhor é a de dentro de casa. É quando a família aceita e é ali onde a gente começa a ser fono, ser psicólogo, ser terapeuta. A gente se transforma em tudo. E foi aí onde está aqui essa bênção linda. Que coisa boa. E aí, conversando antes, né, lá no início da semana, você me falou assim, um assunto que eu fiquei admirada. Porque quando eu te convidei, foi justamente para a gente falar dessa situação, né? Me chamou a atenção mãe atípica, o filho atípico. E aí, quando eu fui estudar mais sobre o assunto, e aí vem a questão do autismo. E aí, antes desse diagnóstico, teve outro diagnóstico para o pequeno Miguel, e que não foi fácil de jeito nenhum, né, Charlete? Não, não foi. Aos 6 meses, é como eu disse a Cleide, eu falar qualquer pessoa. Eu não consigo falar do autismo sem falar do que aconteceu com Miguel antes, porque tudo tem uma sequência. Miguel, com 6 meses, ele começou a apresentar umas coisas que aparentemente aparentava ser convulsão na minha cabeça. Não, só tem convulsão se for com febre. A mãe de uma amiga minha, que eu considero também como uma mãe, uma tia, ela disse, olha, avisa a Charlete que não, que tem convulsão sem febre também. E aí começou uma busca, porque uma coisa que foi uma vez só, para quem não está entendendo, quando ele começou a ter as crises, ele estava entrando no 7º mês. Ele começou a virar o olhinho. A pupila do olho foi uma vez, depois parou. Depois meu pai estava acidentado, estava em casa, e ele percebeu que Miguel fez aquilo por 8 vezes e me chamou. Eu fui, eu olhei, eu vi. Fiquei com o coração na mão, mas voltei a fazer minhas atividades para não preocupar meu pai, que estava com ele ali brincando. Só que eu já voltei, só Jesus sabe. E aí foi quando a gente começou uma busca pelo um profissional, porque a gente passou em pediatra, não, é adenoide, não, é isso, não, é aquilo. E eu lembro que eu pedia muito a Deus, Senhor, eu preciso de um médico que dê um diagnóstico do que é que está acontecendo com Miguel. Se é bom, se é ruim, não sei. E foi quando a gente encontrou um médico, que é uma bênção. Eu coloco minha total confiança, primeiramente, em Deus, segundo nele, porque ele compreende tudo que aconteceu com Miguel. Inclusive, hoje, antes de vir para cá, eu acordei e fui ler um pouco sobre o assunto, que ele foi diagnosticado com 7 meses com a síndrome de West. A síndrome de West, na primeira consulta com esse médico, ele falou que a síndrome de West poderia deixar ele... poderia perder os movimentos, poderia deixar ele em cima de uma cama e até levar à morte. Eu lembro que quando ele falou isso, Leandro estava do meu lado, o Leandro arregalou o olho, eu não sei se ele lembra disso, mas eu estava prestando atenção, e eu só respirei e dei graças a Deus, porque eu estava tendo uma resposta do que eu estava procurando. E ali começou um tratamento. Foi quando a gente fez o exame, foi diagnosticado realmente com síndrome de West. O médico, eu lembro que ele olhou e disse, a senhora tem fé? Eu disse, tenho. É a única coisa que eu tenho. Aí ele disse, porque de 100 crianças, apenas 2 são curadas. Aquilo para mim foi, ai meu Deus, e agora? Mas a graça de Deus é tão grande na minha vida, na vida da minha família, que está aqui, meu pequeno curado, na verdade, ele fez o tratamento por 30 dias, mas com 6 dias do medicamento, Miguel teve a última crise, foram 54, vou falar nesse linguajar, 54 rodadinhas de olhos em 4 minutos. Foi a última vez, nunca mais teve, não terá mais, porque a promessa de Deus ela se cumpre. E como eu ia falando, hoje, quando eu acordei, eu fui ler um pouco sobre a síndrome de West, né? E eu achei um artigo onde um médico, um neurologista de São Paulo, ele diz que a síndrome de West não tem cura e que dificilmente uma pessoa consegue viver por muito tempo. Quando eu olhei, eu dei graças a Deus, porque a medicina ela sabe muito, avançou muito, mas ela não sabe tudo. Deus é que sabe tudo. E meu pequeno está com 4 meses sem medicação nenhuma, porque até então ele tomava para controlar, não controlar a síndrome, porque ele realmente foi curado,
A gente tem um laudo do exame dele, de quando ele estava com a síndrome e dele curado. E só era para ele não ter nenhum tipo de crise epilética, nada disso. Porque ele tinha, no tempo da crise, ele tinha espasmos. Eu não sei se você já viu. Provavelmente alguém que esteja assistindo já viu essas fotos no meu Instagram. Ele ficou extremamente inchado. Miguel, com 10 meses, estava entrando na linha de obesidade por inchaço, por conta do corticoide que ele usou para o tratamento. Mas a gente conseguiu a vitória. E eu lembro que no último exame eu disse: Senhor, se tu quiser que Miguel seja curado, ele vai ser. E se tu não quiser, tu vai continuar sendo o mesmo Deus, porque tu não muda. Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que se não tivesse conseguido, ele me daria força para o Pai, para a gente conseguir levar adiante. É minha inspiração diária. Meu Deus do céu, é inspiradora essa mulher, essa pessoa, essa mãe guerreira. E, assim, a cada minuto, a cada fala, a cada instante que eu te conheço, eu tinha a necessidade de partilhar esse bate-papo com tantas mamães que têm medo de procurar saber o diagnóstico, né, do seu filho em algum problema, diante de alguns sinais que o filho vem dando. E aí, assim, é gratificante quando a gente conhece uma mãe que tem uma fé inabalável, que sabe que para Deus tudo é possível. E que dentro daquela pequena porcentagem, Miguel está ali, curado, né? Com todos os cuidados possíveis, porque a gente precisa da sociedade ao nosso lado. Mas, antes de tudo, a gente precisa de Deus em nossa vida, em nosso coração, em nosso lar. E a família, a união, o casal, enfim, é a base de tudo para enfrentar esse mundo, essa avalanche de sentimentos que vai acontecendo na vida quando a gente se depara numa situação dessa com o filho da gente, né, Charlete? Com certeza. Como eu te disse, né, Miguel é minha inspiração de tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu penso que eu vou fazer, eu penso em mim como mulher, sim, porque eu também quero me realizar como mulher, como profissional, mas eu penso primeiramente nele. Tudo, não adianta. E a questão sobre a conscientização. No início, para mim, não foi nada fácil. Ao contrário, quando eu soube da síndrome de West, foi muito mais fácil para eu aceitar do que mesmo para Leandro. Foi bem mais complicado para ele. E com o autismo foi diferente. Ele começou a apresentar as características. Ele, com 2 anos, a casa ficava intacta, não mexia nos brinquedos. Quando pegava num carrinho, era para mexer só nas rodinhas. Não tinha contato visual nenhum. Ele olhava assim, não olhava para a gente. O contato visual a gente foi trabalhando com o passar dos dias. E quando ele fez 2 anos e 4 meses, eu falei com o médico dele. Eu disse: doutor, Miguel não está falando. Miguel só está falando mamãe, papá. Mãe, vamos procurar uma fono. E aí começou a loucura, procurar uma fono por aqui. Gente, foi muito difícil. É muito difícil, mas a gente conseguiu. E foi quando começou as sessões com ela, e ela, de primeira, já disse: olha, Miguel tem característica, sim, do autismo. Naquele momento, para mim, eu disse: não pode, não pode. Eu estou pagando pela língua, porque há um tempo atrás, antes disso acontecer, 2 amigas minhas, uma com o sobrinho e outra com o filho, tiveram o filho e o sobrinho diagnosticado com autismo. E eu disse: bom, está virando moda, agora tudo é o autismo. E aí, eu disse, pensei, na hora que ela falou, que a fono falou, eu disse: pronto, estou pagando pela língua. E eu não quis aceitar. De início foi muito difícil. Eu compreendo hoje quando os pais, a família não aceita, porque é difícil. Eu dizia para Leandro que eu não conseguia mais ver planos nenhum para Miguel, que eu não conseguia mais ter sonhos para Miguel, porque eu tinha medo dele não alcançar. Porque eu tinha medo daquilo. Eu não sei bem explicar. Miguel sempre foi carinhoso. E um dos meus maiores medos é: Miguel autista, Miguel não vai mais querer saber de abraço. Miguel não vai querer mais saber de mim. Pelo contrário. O amor cresceu. Tudo ficou melhor. Tudo, 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 tudo. Só que, como eu disse, com as terapias, com a ajuda da família,
Leandro e Rosineide eram os que estavam em casa comigo e com Miguel, e foram os que mais ajudaram, sem sombra de dúvida. Nós três fomos tudo para Miguel ali, todos os profissionais da saúde que ele precisava naquele momento que a gente não encontrava. Foram nós. E eu acho assim interessante quando você diz que o diagnóstico de autismo para você foi mais choque do que, né, a síndrome que ele teve na época, com 6, 7 meses. E aí, a necessidade da gente falar sobre esse assunto. Por quê? Porque para os pais, né, eu imagino que realmente vem esse choque, mesmo você com toda essa bagagem, o conhecimento, diante do curso, das preparações que você fez, já ouviu bastante, com certeza, falar sobre o assunto, né? Mas, assim, é um pré-conceito. Mesmo ele tendo nascido já com essa predisposição, digamos assim, mesmo ele sendo essa criança doce, carinhosa, na cabeça depois do diagnóstico, tudo pode mudar. E aí, assim, é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, que você partilhe essas experiências e que a gente reforce que o filho, né, que o autismo, ele não tira a doçura, o amor. Pelo contrário, ele precisa ser estimulado para cada vez mais isso acontecer, né, Charlete? E, assim, eu não quis aceitar de início. Leandro já foi mais de boa. Eu lembro que eu falei com o fisioterapeuta que cuidou de Miguel. Eu disse, doutor, essa questão de andar na pontinha dos pés, é isso mesmo? E ele, Charlete, ele falou a mesma coisa que o Leandro falou para mim. Parece que eles dois tinham conversado, e um falou no dia e o outro no outro. O que é um autismo perto de uma síndrome de West que poderia levar teu filho à morte? Aquilo para mim foi o divisor de águas. Foi um soco no meu estômago. Foi quando eu caí na real e eu fui realmente pedir perdão a Deus, porque eu estava sendo ingrata. Coisas maiores Deus tinha feito. Então, foi quando eu comecei uma busca incessante, porque, como eu digo, eu imaginava que ele era autista. Agora, eu escutar de um médico que ele é autista foi outra coisa. Foi onde veio todos os medos. Eu falava, doutor, mas tudo que Miguel faz, eu fazia. Tudo que Miguel faz, eu faço. E ele simplesmente olhou e disse, mãe, é bom você também entrar em investigação, porque o autismo pode ser carga genética. Pode estar na senhora, no pai, no avô, no bisavô, em alguém da família. E foi aí onde eu comecei aquela busca incessante de ter conhecimento para melhorar a vida dele, para melhorar a gente. Porque, como eu escutei uma psiquiatra falar, quando nasce um autista, nasce uma mãe, nasce uma família. Porque o amor aumenta, os cuidados aumentam, é tudo diferente. E eu não postava, até um tempo atrás eu não postava nada nas minhas redes sociais relacionado a isso, não por vergonha da criança, de forma alguma, nunca foi. Mas era realmente pelo medo do preconceito. Eu tinha medo das pessoas, é doente, tem problema mental, isso, aquilo. Não é romantizando o autismo, porque tem os graus, tem os graus mais severos, a gente sabe, mas são pessoas, são crianças que precisam de amor da família, principalmente, para conseguir avançar. E aí, teve um ponto essencial na sua fala, né, quando a gente estava eu procurando conhecer mais, porque essa é uma das coisas que eu sempre procuro, conhecer bem o convidado, a convidada que vem com um assunto necessário no nosso dia a dia, para a nossa vida, para a gente partilhar aqui. Até para deixar, né, a convidada à vontade. Eu digo, me fale, aí fique à vontade para me saber o que eu posso abordar, o assunto que eu posso tocar, te deixando aliviada e deixando outras pessoas em casa, mães, pais, encorajados para procurar os profissionais. Porque, como você disse, a fé principal é naquele que tudo pode, que é Deus. E ele, tão importante para nós, coloca sabedoria naqueles profissionais da saúde,
para cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, para nos ajudar quando a gente precisa, né? E aí, quando teve um momento que o médico falou que era para você colocar o Miguel na escola, e o choque. Como vai ser na escola? E ele vai se adaptar? E eu acho que é assim, a gente, enquanto pai, enquanto mãe, peca muito quando a gente, por medo, é um amor tão grande, né, que a gente tem por eles, que a vontade é de superar um obstáculo, tirar do meio para que ele passe. E não, o filho tem que encarar, tem que conhecer, para saber se fortalecer no dia a dia. E esse foi uma das melhores decisões, né, Chavete? Foi. O médico falou. Ele disse, mãe, procura os profissionais, mas coloca Miguel com urgência numa escola. Eu, em outubro de 2021, viu? Ainda esperei até abril de 2022 para colocar, porque eu pensava, meu Deus do céu, se Miguel, ele vai começar a falar em dezembro de 2021, até então ele não falava. Ele veio falar com 3 anos. E eu pensava, meu Deus do céu, se meu filho sentir alguma coisa, como é que alguém vai saber? E era tanto ir. E eu, aquela velha história de uma mãe, de um pai, aquela super proteção, que é bom, mas às vezes é ruim. Se eu tivesse tido aquela proteção tão assim, de não querer ver Miguel chorar, de não querer ver Miguel sofrer pela minha ausência, ele não teria avançado. E como eu queria ter colocado ele antes, porque a creche foi um divisor, mudou. Eu lhe digo que Miguel hoje na socialização, ele já está em 90%. Para quem antes era uns 30%, porque, na verdade, só socializava comigo, com o pai, com a mãe, com o primo, que é o filho do irmão do Leandro, somente. Com os outros não socializava. Hoje Miguel socializa, brinca, conversa. Terça-feira eu fui chamada pela professora da sala de AE. Eu quase choro na sala, porque ela disse, Charlete, vem ver isso. Quando eu entrei, estava Miguel brincando com um coleguinha, correndo para cima e para baixo. E, voltando ainda ao outro assunto, por que que hoje, já tem um tempo que eu posto sobre o autismo nas redes sociais, não é romantizando, não é fácil. O autismo a gente sabe que tem 3 níveis, o 1, o 2 e o 3, né, que é o leve, o moderado e o severo, e nenhum deles 3 é fácil. O leve, eu costumo perguntar, é leve para quem? É leve para uma família quando tem que estar levando para uma terapia de um lugar para o outro, é leve quando tem que sair de uma creche para ir para uma sala de AE. A gente que mora distante daqui, a gente sente isso na pele, a criança sente isso na pele, mas são as intervenções, a gente tem que fazer. É nossa obrigação, é nosso dever como pai e como mãe. E o que eu tenho a dizer é, se pai, mãe, tem aquele receio de colocar seu filho diante da sociedade, não tenha. É a melhor coisa. Vai sofrer preconceito futuramente? Eu tenho certeza. Porque, infelizmente, a sociedade é preconceituosa. Eu sei que um dia Miguel vai passar por isso. Mas ele vai estar forte, porque ele tem uma mãe forte, ele tem um pai forte, ele tem uma família que é forte. Eu cresci, eu lembro que tu me perguntou de onde vem essa força toda. E eu fui parar depois para pensar de onde realmente está vindo. Primeiramente de Deus. Sempre. Eu cresci escutando sobre Deus, desde criancinha. Então, ele sempre foi minha força. Mas eu lembrei de uma coisa. Eu passei por muitas coisas que eu superei, eu consegui superar, graças a Deus. E eu cresci no meio de mulheres fortes. Minha mãe, embora eu nunca tenha dito isso a ela, estou dizendo hoje, que eu sei que mãe está assistindo, porque ela é sua fã, ela é, para mim, um exemplo de força, porque, mesmo diante de tudo, ela não desiste. Ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta. Então, tem minha mãe, tem as minhas tias, todas, eu não tiro nenhuma, todas são exemplos para mim. A minha sogra, você conhece? A minha avó, que é o meu exemplo maior de pessoa, de mãe, de mulher, de esposa, de humana, é minha avó. Ela sabe que eu sou louca por ela, que eu tenho, não uma adoração, né? Mas ela sabe que eu tenho um amor muito grande por ela, porque ela é minha inspiração. Que coisa boa de ouvir. Como é o nome da tua mãe?
Jota. Ela gosta de ser chamada por Jota. Um abraço para a senhora, viu? Que coisa boa. Outro dia até te encontrei e tu disse, olha, a minha mãe sempre acompanha o seu programa. Um cheiro grande para a senhora. Parabéns pela sua filha, né, por esse exemplo forte e guerreira de ser. E eu te digo uma coisa, o teu filho precisa ser incluído na sociedade, a começar, né, pela família, mas o teu exemplo, o exemplo da tua família, de Leandro, assim, é essencial para ele desenvolver, com certeza, um futuro brilhante. E a gente tem medo. Tudo no início é mais difícil, né? E aí, assim, enquanto criança, a gente fica com medo do que vão achar, de algum julgamento, alguma coisa. Mas quantas e quantas pessoas, hoje, na vida adulta, a gente não conhece, né? Quer dizer, conhecemos poucos, porque as pessoas vão perdendo o medo, né? A vergonha de falar um pouco da sua vida, de partilhar e dizer que é na diferença que todos nós formamos essa sociedade de pessoas típicas, atípicas, que um interage com o outro e tudo assim se transforma. Eu tenho uma esperança que a cada dia as coisas melhorem, cada vez mais. Não é moda, não está virando mania a gente descobrir esse diagnóstico. Não, minha gente. É porque, assim, graças a Deus, a ciência está ajudando bastante. Mais profissionais preparados a gente está encontrando, né, no nosso dia a dia para nos ajudar. Quantas e quantas mães não passam por problemas na criação dos filhos e aí chega um momento que se acha incapaz. E aí começa a puxar para si, né, achar que tem culpa de não estar dando conta da criação do filho, de não estar dando conta ali de um relacionamento bom, né, entre marido e esposa, e às vezes o marido termina indo embora e a mulher vai se fechando. E aí acontece muita coisa assim terrível nas famílias, nas cabeças, principalmente das mulheres, que é quem sofre mais, porque quando o pai é presente, né, assim como Leandro, a gente sabe que divide a sobrecarga, a pressão, né, as frustrações, mas quando só a mãe encara tudo isso, é muito peso, né, Charlete? É muito, porque, e mesmo assim, às vezes você está, eu digo isso porque eu vejo isso, infelizmente, isso acontece de verdade. A pessoa é casada, mora com seu companheiro, porém, é como se fosse só ela sozinha para tudo, inclusive para a criação de um filho, e não é, né? Eu penso da seguinte maneira, que é o pai e a mãe para criar, mesmo que estejam separados. É um filho, vocês têm que criar. Não há por que ter vergonha. Eu estava com vergonha, tá? Eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu estou me sentindo muito bem aqui, de verdade. Agora eu estou. Eu sou uma pessoa muito tímida. Não sou muito de falar em público. Quem me conhece sabe disso. Mas quando tu falou comigo, não vou mentir, me deu frio na barriga, me deu dor de cabeça, porque eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu vou gaguejar, eu vou ficar isso. Aí eu pensei, não, eu vou falar sobre Miguel. Então, sobre Miguel, não é que eu não sou médica, não sou especialista, mas eu sou especialista do meu filho, assim como as mães que procuram conhecimento para aquilo do seu filho, pai também, se torna especialista daquela causa. E eu já fui criticada nas redes sociais. No dia 2 de abril, né, que é a conscientização do autismo, eu lembro que eu coloquei posts. E uma pessoa foi lá e disse, você agora só fala de autismo? Você não tem mais nada para falar? Eu respondi educadamente, eu disse, é o que eu vivo. Nem todas as pessoas conhecem, algumas conhecem, mas fingem não conhecer.
E para as que não conhecem, eu vou levar, porque meu filho já é uma criança, futuramente ele vai crescer, vai se tornar um adulto e vai para a sociedade. E tem que ir. Desde pequeno, todo lugar que tem alguma coisa, pode colocar, Miguel. Coloca. Eu quero Miguel inserido em tudo. Eu não escondo o Miguel de nada, nem de ninguém. Porque se eu estiver escondendo ele das coisas que tem em creche, das coisas que podem acontecer no dia a dia, a primeira a estar excluindo ele da sociedade sou eu. E isso acontece muito, a gente sabe. Inclusive, eu acho que aqui na região tem muito esses casos de pessoas que sabem, mesmo que não sabem, sentem. Porque você sente quando seu filho tem uma característica aqui, tem outra ali, mas tem vergonha do que a sociedade vai falar. Você mesmo não quer aceitar, e eu lhe digo uma coisa, quando aceita, o fardo se torna leve. Tudo fica leve. Não fica mais aquele negócio pesado, só eu sei, então só eu tenho que aguentar, porque ninguém vai me entender. Não. Eu tenho uma rede de apoio, graças a Deus. Eu tenho 2 amigas, eu tenho muitas amigas, assim, amigas que eu sei que são de verdade. E assim, tem 2 delas que eu tenho certeza que elas pensam, oh, meu Deus do céu, lá vem Charlete. Porque é Leandro e com elas. Tudo que eu penso, eu despejo em cima deles. Às vezes eu acho que eu sou doida também por pensar umas coisas, mas é porque faz parte, né? Eu acho que toda mãe tem um pouquinho de doido. Todo mundo. Porque... Todo mundo tem um pouco de doido, um pouco de médico. E quando a gente se vê normal e a gente se joga e quer aprender mais e a gente se identifica com alguma coisa, assim, né, de ir lá, de transformar, de ser verdadeiro, isso é o que transforma a nossa vida, a nossa família. E a gente passa a ver os nossos filhos assim de uma forma que, independente do que a sociedade tenha para oferecer, para acolher, para integrar, o principal ele já tem em casa, né? E aí, se Deus quiser, assim, tenho certeza que, assim como eu vi o meu irmão encontrar uma pessoa abençoada, maravilhosa, né? Eu digo, meu irmão, minha gente, assim, mais uma vez eu digo, pelo o carinho, pelo acolhimento que eu tive no seio familiar, morei há um tempo com eles, e assim, é uma família muito acolhedora. Que bom para você que encontrou essa família, assim como eles encontraram você, uma companheira, né, Leandro? Uma mãe, uma pessoa empreendedora, daqui a pouco a gente chega lá, inspiradora. Eu sou encantada, minha gente, com ela. Cada convidado e convidada que passa aqui, assim, é Deus que vai iluminando. Cada semana ele diz, é a vez desse, é a vez dessa. E aí, por isso que a gente está partilhando hoje esse assunto tão importante, que muitos pais, mesmo que alguns profissionais já tenham dito, olha, pai, olha, mãe, procura o profissional tal, porque o seu filhinho talvez tenha esse diagnóstico de TDAH, é assim? TDAH, né? De autismo. E aí, muitas vezes, o pai... Não, as outras crianças, cada criança tem o seu tempo, tem aquele que fala mais cedo, tem um que fala mais tarde, e aí fica preso, com medo de descobrir o diagnóstico. E esse diagnóstico é muito importante, porque, ao saber, seja uma síndrome, né, que pode levar à morte ou não, mas é com conhecimento que você vai ajudar o seu filho a sair daquele problema. Foi assim que aconteceu com o Miguel. Quando ele, no meio de toda aquela porcentagem, nos 2%, ele foi curado. É assim como hoje o Miguel, assim, eu vejo, presencio a participação dele lá na creche, e aí aquele matutinho lindo, todo assim arrumado, participa ali das apresentações, incluído, minha gente, de uma forma linda. Agora, tudo isso começa de casa. Porque os profissionais, para ser encontrado, para ajudar no trabalho, que é aquele quebra-cabeça importante, família, profissionais e escola, para poder estar bem na sociedade, né? E esses profissionais não é fácil de ser encontrado. Esse foi um dos principais dilemas de vocês, né?
encontrar, morando em Granito, um lugarzinho pequeno, minha gente, distante, a 600 e poucos quilômetros da nossa capital, e aí, para encontrar os profissionais que hoje trabalham com vocês, tem que ir para um canto, para outro. Como é que está a situação hoje? Hoje, Miguel, a gente fica daqui para Bodocó, tem umas aqui também. Agora, a terapia ocupacional realmente é o profissional mais difícil de se encontrar, porque até o que tem mais próximo aqui é Uricuri. Tem mais de 1 ano que eu falo com ela. Ela, mãe, estou cheia, eu não tenho como cancelar um paciente para colocar o seu filho. E eu entendo. E quando Miguel ficou em investigação com o médico, com a escola, com os outros profissionais por 1 ano, ele fez fono por 10 meses. A gente tirou ele da fono com 10 meses. Tirei por conta própria. Sou ousada, né? Tiramos por conta própria. E a gente foi ser os fonos dele. E olha, fala tudo. E fala com coerência e coesão. Ele sabe o que ele está falando. Ele entende o que a gente fala. Não é me gabando, viu, minha gente? Ele ainda vai voltar para uma fono. Mas, assim, a questão dos profissionais é muito escasso. Ah, mas aqui tem um psicólogo. Mas aqui tem um fisioterapeuta. Tem. Mas e o tanto de crianças que precisa dessa ajuda, desse profissional? Eu acho que ainda é bem grande, né? E a gente sabe que o trabalho tem que ser bem feito. E quando Miguel ficou sendo observado por 1 ano, com 1 ano é que foi fechado o diagnóstico. E quando eu levei os relatórios da creche, dos médicos que ele era acompanhado no tempo, o médico dele perguntou, mãe, Miguel hoje está sendo acompanhado por quem? Eu disse, só pela psicóloga. Só pela psicóloga, eu disse, só, apenas. Por quê? Aí eu fui e expliquei tudo a ele. Ele disse, eu vou lhe dar parabéns, porque há 1 ano atrás, quando Miguel veio aqui, Miguel não olhava nos meus olhos, Miguel não brincava com os brinquedos, Miguel estava falando apenas a palavra azul, do nada azul, do nada azul. E aí ele disse, Miguel hoje é outra criança. Miguel conversa, Miguel brinca, Miguel interage. Miguel estava outra criança no consultório. E ele disse, eu vou lhe dar parabéns, porque o trabalhar da senhora com Miguel, da família com Miguel, fez toda a diferença. Então, não é porque eu não tenho os profissionais disponíveis que eu vou parar no tempo, que eu vou murmurar, que aqui não tem. Já fiz isso? Já, no início. Eu falava, oh, meu Deus, é nessas horas que eu sinto falta de estar em Petrolina, porque lá eu tinha tudo, aqui eu não tenho o que eu preciso. Falei, não minto, não sou hipócrita ao dizer que não falei. Mas, volto a dizer, mesmo na falta, a gente se faz presente. Não é porque eu não tenho que eu vou impossibilitar Miguel de fazer as coisas. Miguel hoje é um menino praticamente independente. Tem hora que eu fico até com medo. Independente até demais. E um papel importantíssimo. A escola abraçou Miguel. A creche abraçou e abraça Miguel. De uma forma muito importante e especial para mim. No segundo dia de aula, eu saí de lá chorando, me acabando de chorar, meu Deus do céu. Mas aí eu falei, eu vou confiar. Eu estou deixando meu tesouro aqui e eu vou confiar no trabalho de vocês, porque eu sei que vocês vão cuidar bem dele. E ele ama ir para a escola. Se não fosse tão bom, ele não gostaria de ir para a escola. E ele gosta. Que coisa boa. Quero mandar um abraço bem forte para a nossa amiga Francisca Antônia, ela que é secretária de Educação. Manda um abraço para a Clariana, é a diretora lá da creche Bom Menino. E eu vejo quanto assim, toda a equipe educacional tem a preocupação de suprir as necessidades, mesmo por falta de profissionais assim voltados para essa área, porque hoje eles assim tem toda uma preocupação na identificação das crianças que podem vir, né, a precisar realizar acompanhamentos, e aí elas encaminham, às vezes, né, para alguns profissionais aqui para ajudar a família a buscar profissionais em outros lugares também.
E aí, assim, as professoras, pessoal tudo, tem todo um cuidado para o acolhimento. E eu entendo quando você diz, saí a primeira vez chorando, porque a gente diz, meu Deus do céu, com tantas crianças, o que é que vão fazer com o meu? Isso eu acredito que é o que passa na cabeça das mamães. E é justamente eles interagindo entre eles que vão aprendendo, né, a brincar, a estudar, a partilhar, a acolher e se sentir incluído, né, Charlete? Isso que fez diferença, muita. Miguel, como eu estava dizendo, né? Miguel hoje é outra criança. Ele tem um costume muito grande, ele não fez com tua menina, mas quando ele vê uma criança, o negócio dele é abraçar. Eu disse a ele, tem que perguntar se pode, se a criança quer, porque nem todo mundo gosta de abraço. Não é porque não, é estranho. Não, mas é porque a gente sabe que nem todo mundo gosta, principalmente ele, que faz acompanhamento na sala de AE. São crianças autistas com TDAH, com dislexia, e a gente sabe que muitos autistas, até com TDAH mesmo, tem essa questão do toque. Não é que não gosta de carinho, é porque o toque para eles dói. É sensível ao toque, ao carinho, a barulhos. Eu lembro que teve um tempo que eu passei mais de um ano. Eu ia para Petrolina, em tempo de aniversário, de umas amigas que são clientes e pedia, venha fazer os bolos. Aí eu emendava de fevereiro a março, só em Petrolina fazendo bolos. E eu lembro que foi um ano fechado. Foram em um ano e no outro ano, né? Que eu ia para os aniversários e eu não entrava. Eu ficava lá fora porque Miguel, pelo barulho, pelas luzes, ele não conseguia entrar. E a primeira vez eu não entendia porque realmente a gente não sabia do autismo. Da segunda vez, eu já fui dizendo, fulano, vamos ficar sentado na calçada. Se der para entrar, a gente entra, senão não. Entendo demais, Charlete. Não se preocupe. Então, a rede também vem daí, né? Quando as outras pessoas nos entendem. Porque, por um tempo, eu disse, não, eu não vou estar colocando Miguel nessas situações. Só que Leandro disse, mas a gente tem que tentar. A gente não pode desistir. A gente chega num local, não quer entrar, tudo bem. Vamos conversar, explicar. Ele acaba entrando. Hoje em dia já é diferente. Um dia antes eu já estou dizendo, olha, amanhã a gente vai fazer tal coisa, vamos para tal lugar, vai ter isso. Quando ele chega, para ele já não é novidade, ele já não tem mais aquele medo de barulho, que ele não tem a sensibilidade auditiva. Mas, quando são barulhos ao extremo, tipo muita gente gritando, incomoda ele. Hoje já é bem tranquilo. A gente já passou por dias piores. Eu deixei aqui as bandeirinhas para me lembrar de puxar esse assunto. Estudando um pouco, né, vendo algumas matérias, essa coisa da sensibilidade deles a barulhos. Morar no sítio é bem melhor, eu imagino. Hoje você vê com outros olhos. Morar no sítio, calmo e tudo, porque o barulho na cidade grande, principalmente no período de São João, o pessoal é muito fogo, né, muita bomba, essas coisas. E aí eu acredito que realmente, assim, hoje a gente vê reportagens que em aeroportos, em lugares grandes, a preocupação é tão grande que tem aquelas salas especializadas, né, para as mães para as famílias ficarem com as crianças e eles ficarem à vontade ali na sala de espera. E é isso que a gente tem que alertar a nossa sociedade. Não é porque ele seja diferente, porque a gente, se a cultura muda, por que a gente não adequa a nossa festividade junina, ao invés de tanta bomba, de tanta coisa, puxar para outras maravilhas que a gente tem de comemorar também sem tanto barulho, respeitando tantas crianças, tantas famílias que deixam de participar dos arraiás, das festas. Hoje a gente tem muitos outros recursos, ao invés de colocar tantos balões. Conversando com o papai outro dia,
que recentemente descobriu o diagnóstico do seu filho e para ele foi um choque, para a família, né? Eu acho que ainda não está preparado de vir ao programa mais na frente. Eu acredito que vão atender no convite, vêm aqui partilhar as experiências, assim como você. E ele me dizia que era muito ruim quando chegava em um aniversário, ao estourar um balão, pronto, acabou a festa. Tinha que ir para casa. E aí, assim, ouvir de você, ouvir dele, assistir algumas reportagens, saber da sensibilidade que eles têm, assim, que é multiplicado várias vezes mais do o volume que a gente, né, ouve. Então, assim, é partilhar para as pessoas entenderem e respeitar. Porque o direito deles participar de tudo na sociedade é assim como o nosso. Agora, assim como temos limitações, todos nós, eu não consigo dirigir, pilotar, e as pessoas dizem, por que teu marido tem o carro, tem a moto, e tu fica dependendo. Assim, é aquele julgamento, minha gente, que cada um que tem uma certa limitação não se incomoda de conviver com aquela limitação, mas a gente se incomoda com as pessoas que querem que a gente se adeque a tudo que os outros fazem. E aí, ao me sentir assim, às vezes, não, a pessoa acha que aquilo, para mim, é uma deficiência. Eu entendo que, para eles, certas limitações têm que ser respeitadas. E tem que ser valorizado o potencial de cada um. Eu acredito que Miguel, assim, vai ser um rapaz brilhante, porque o nível deles de inteligência, de entendimento é altíssimo, né, Charlete? Miguel, o médico dele falou sobre isso, e eu estou fazendo um curso de capacitação aqui no Granito. Quem não estiver fazendo, minha gente, faça, que é muito bom. Sobre autismo e aba. A aba é um instrumento para se trabalhar no autismo. E a gente estava conversando, eu escutei tanto isso do médico de Miguel quanto da professora do nosso curso, que o cognitivo de Miguel é muito preservado. Por mais que ele teve muito atraso por conta da síndrome de West, ele veio sentar com 10 meses, engatear com 11 meses, andar com 1 ano e 3 meses. Então, a questão da fala, para mim, de início eu também achei que era por conta da síndrome de West. Mas não, já era o autismo ali. E... perdi o fio da meada. Peraí, deixa eu voltar. Ele na questão... Sim, né? da cognitiva. Sim. E aí o cognitivo dele é preservadíssimo. Porém, o que foi afetado na questão do autismo? A socialização e a linguagem. Se eu não me socializo, fica difícil de eu ter uma linguagem, né? E, graças a Deus, nisso a gente está conseguindo evoluir muito. Então, sim, hoje eu tenho sonhos para Miguel. Só que hoje eu não quero que seja do meu jeito. É do jeito dele. É no tempo dele. Porque, como você estava dizendo, e eu complemento, não, pode ser um egoísmo da minha parte e da parte de muitos pais atípicos. Mas não é a gente que tem que se adaptar a eles. Ou eles que têm que se adaptar a gente. É a gente que tem que se adaptar a eles. Porque se eles têm uma certa dificuldade, não custa nada eu me adaptar à dificuldade dele, à tua dificuldade. Eu também, assim como tu não dirige, não piloto, já escutei isso também. Que tem carro, tem moto, e porque não faz nenhuma coisa nem outra. Porque ainda tem coisas que me seguram ali. Tem o psicológico que ainda me trava. Eu ainda tenho medo de pegar Miguel, vir numa moto para cá. Eu sei que se eu pegar, eu consigo, mas eu ainda tenho esse medo. É uma criança, minha responsabilidade. E, antes de qualquer coisa, meu filho não é um diagnóstico, o teu filho não é um diagnóstico. O meu filho é Miguel, é uma criança como qualquer outra, tem suas limitações, tem suas dificuldades? Tem, mas a gente trabalha. Não pode parar, não pode desistir. O segredo é insistir. Pronto, ela falou, a gente trabalha, respeita, inclui,
E aí uma das coisas assim que me chama a atenção, sabe, em Charlete, é essa força, esse dinamismo que ela tem de cultivar ali aqueles hábitos, respeitar os momentos dele e ainda conseguir desenvolver uma atividade maravilhosa, onde ela se encontrou e que nos satisfaz assim de uma maneira, minha gente, deliciosa, com a produção de bolos, de tortas, de tantas delícias, né, Charlete? E aí, não sei de onde... Eu sei, vem de Deus essa força. Mas, assim, é tanta sabedoria que você tem que deixa a gente admirado em dar conta de uma das melhores confeitarias hoje que a gente tem, né? Bolos da Chay. Para quem não sabe, sigam aí o Instagram dela, Bolos da Chay. Quem quiser saber mais um pouco da vida, né, dos momentos aí, tem Charlete Albuquerque, né, a pessoa. Mas e aí? O Bolos da Chay surgiu antes, durante? Como foi a chegada de Miguel? Bolos da Chay. Então, surgiu quando Miguel estava em cima de uma cama, inchado, sem conseguir se movimentar. Literalmente. O corticoide deixou ele muito inchado. E foi quando, de início, até abril de 2019, eu não sabia fazer um bolo. E foi quando meu pai estava acidentado na minha casa, que ele olhou para mim e disse, numa tarde, disse, minha filha, eu estou com uma vontade de comer um bolo, mas eu não gosto de bolo de padaria. Eu olhei e eu disse, agora lascou, velho. Porque eu não sei fazer bolo, eu nunca fiz um bolo. E olha, eu trabalhei em padaria. Agora, cortando aqui um pouquinho. Levando em consideração uma crítica que a gente escuta, o tanto de tempo que a gente vai levar aquilo na gente. Eu trabalhei numa padaria, eu comecei nela em 2010. Foi de 2010 a 2013. Tinha um confeiteiro maravilhoso. Era bom, o cara era bom. E eu lembro que eu ficava de vez em quando no pé dele, porque eu sempre achei a confeitaria muito bonita. Muito. E eu ficava no pé dele e eu disse um dia, fulano, deixa eu te ajudar. Aí ele olhou para mim e disse, não, você não serve para trabalhar com confeitaria. Aí eu perguntei, por quê? Ele disse, porque sua mão é muito quente, você não serve para trabalhar com confeitaria. Aquilo perdurou em mim de 2010 até 2018. E hoje eu penso, cara, se eu não tivesse escutado aquilo, quanto que eu não teria sido mais feliz trabalhando na confeitaria, né, nesse tempo todo. Mas, enfim, tudo tem um propósito. Voltando, foi quando meu pai pediu um bolo, eu disse, agora lascou. Fui para o YouTube, né? YouTube. Professor da gente. Pesquisei um bolo mais simples que tinha, mesclado, lembra? Ele não gosta de chocolate, mas eu disse, vai ser esse mesmo. Fiz um bolo mesclado. Estava muito bom. Gente, estava bom. Meu pai é cri-cri para a comida, mas estava muito bom que ele comeu, viu? E aí, Leandro chegava do trabalho, 10h30, 11h30, meia-noite, era a hora que ele chegava. Sempre Charlete estava assistindo o quê? Programas de confeitaria. E aí surgiu em Petrolina um curso com uma mulher maravilhosa, que é um exemplo de confeiteira, de superação na vida. Vou até falar o nome, tá? Andréia Guedes. Sigam, que ela é muito boa. E foi quando eu falei para a Leandra, você quer fazer o curso? Eu lhe dou como presente de aniversário. Eu lembro. Eu disse, quero, mas e Miguel? Porque Miguel estava, ele no tempo, ele já tinha parado as crises, porém estava muito inchado, ele não levantava, não ficava sentado, era muito inchado. Tinha que sempre estar sentando com ele para ele conseguir respirar, porque ele ficou tão inchado que os olhinhos dele só faltava sumir. Tem fotos no meu Instagram. Quem não estiver acreditando, pode ir lá. E aí foi quando eu pedi Rosneide para ela ficar com o Miguel. Minha mãe trabalhava, eu não queria estar pedindo para a mãe deixar o trabalho dela para ficar com o Miguel, como Rosneide não trabalhava. Aí Rosneide ficou por 2 dias com o Miguel para eu fazer esse curso. Fiz. Por uns 3 meses era só fazendo para o povo de casa. Vamos testando. E aí foi que eu fui me aprimorando. Fiz curso de pasta americana e pasta de leite, mas eu não me encontro neles. Eu amo fazer trabalho com o chantininho mesmo. Mas é na confeitaria que hoje eu me vejo.
Eu não consigo mais hoje me ver numa sala de aula, não menosprezando a profissão de professor, porque é uma das profissões mais bonitas, infelizmente, não valorizadas. Mas é uma das profissões mais bonitas, que eu acho. É tanto que eu escolhi. Mas eu não consigo mais me ver hoje numa sala de aula. Se for para aí, eu vou, porque o futuro a Deus pertence. Mas foi na confeitaria que eu me encontrei. Foi lá onde eu tive força para... Não, Miguel, eu botava ele no carrinho, eu lembro que depois do curso eu colocava ele no carrinho dentro da cozinha. Lá ia eu, Leandro trabalhando e eu futucando uma receita de bolo aqui, outra ali. E Leandro, quem mais comia bolo era Leandro. E não gosta de bolo recheado, mas eu fazia teste e tinha que comer. Quem mais comia era lá em casa. Praticamente 3 vezes na semana eu fazia teste. Fazia bolo, fazia recheio, fazia cobertura, fazia isso. E aí cheguei onde eu estou. Ainda não estou bem. Ainda quero ser bem melhor do que o que eu sou. Porque a gente não pode parar naquilo que a gente está. A gente tem que buscar sempre melhorar. Quando eu cheguei aqui, eu sentia muita falta da minha clientela, porque em Petrolina eu comecei em 2019. E eu vim para cá em julho de 2020, então foi pouco tempo, mas eu tive uma grande clientela que era fixa. E quando eu cheguei aqui, ai meu Deus do céu, vou me lascar. E hoje eu não tenho muitos como eu queria, mas os que eu tenho são bênçãos na minha vida, porque eles me abençoam, de certa forma, comprando comigo, eles estão me abençoando e fazendo meu trabalho andar, né? A boca do povo é a melhor propaganda que tem. Se o povo diz que tá bom, então tá bom. Minha gente, profissional maravilhosa. É uma delícia. Todos os bolos, as tortas banoffes. Essa semana, assim, Isabel disse, manhã, foi pouco. Da outra vez ela só experimentou, tinha chegado da aula, não estava muito bem. Mas, assim, vale a pena vocês irem lá no Instagram dela, conhecer, fazer assim, sua encomenda e provar. Porque, assim, ela é maravilhosa em tudo que faz. E pode ter certeza, se você é professora né, de formação, mas não atua, e a sua realização é na confeitaria, é por isso que Deus abençoou para que você faça a alegria de tantas pessoas nos momentos festivos, que quer eternizar aquela festa, aquela comemoração em família. E todo o aprendizado que você adquiriu no seu curso era justamente para colocar em prática e suprir a necessidade, junto a Leandro, de tudo que o Miguel precisa. Assim, é lindo demais, minha gente. A gente aprende, a gente se inspira, né? É maravilhoso. Eu queria até convidar Leandro aqui, para dar certo, Leandro, falar um pouquinho dessa parceria. Porque falar de mãe atípica, né, assim, é mais fácil a gente convidar e aceitar, né, estar aqui. E poder contar com os dois, mamãe e papai, é a gente assim, realmente sentir a presença de Deus na vida, na família, na transformação de vocês no dia a dia. No fortalecimento do empreendimento de vocês, né? Confesso que ouvi muitas pessoas dizerem, né, comentarem, gente, Leandro vem morar aqui, ainda mais no sítio, distante de tudo, e a esposa de Petrolina vai querer vir para cá? Quando a pessoa encontra a pessoa certa, o lugar, a distância, é o mínimo. O importante é saber que um ao lado do outro, que multiplica muito mais as sabedorias que Deus dá, né? E aí, meu irmão, que bom. Parabéns pela sua família, pelo seu filho e, principalmente, por vocês dois serem, assim, tão especiais na vida desse filho abençoado, viu? Parabéns por ser esse papai, mas também, principalmente, por ser esse marido, que tantos precisam, minha gente, se espelhar, viu? Porque a gente ouvir, né, da boca do esposo, da esposa, que, eu queria fazer tal coisa, mas tem a dificuldade, às vezes está faltando o dinheiro para o curso, e aí Leandro oferece, eu vou te dar o curso,
de parabéns, de presente de aniversário, porque ele sabia que era o que você mais estava querendo no momento. E isso era bom até como terapia, né? Nesse fortalecimento do momento que vocês estavam vivendo, né, Leandro? E aí uma sensibilidade enorme. E aí eu queria saber para você, assim, essa mudança, esse presente de Deus na tua vida, esse presente completo, né? Esposa, filho, uma família querida junto à sua família, que é a nossa família, que eu amo demais. Antes de passar a palavra para Leandro, deixa eu falar só uma coisinha. Sim, a mãe atípica sofre, o pai também. Muito, porque eu tenho que dar de conta das coisas de casa, de menino. Ele também dá de conta das coisas de menino. Mas ele tem que dar de conta do financeiro para suprir todas as necessidades que Miguel precisa, porque a gente sabe que tem as necessidades. E mais uma coisa, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata. Deus sabe. Cada caixinha de brigadeiro que eu faço, nem que seja com 2 brigadeiros que o cliente me pede, eu estou ali consagrando ao Senhor, agradecendo a Deus, porque, de certa forma, como eu falei, né, aquele cliente que está me comprando, nem que seja uma caixinha com 2 brigadeiros, ele está me abençoando, ele está acreditando no meu trabalho. E agradecer também às minhas colegas confeiteiras, porque aqui eu não tenho concorrentes, nem elas ganharam concorrentes. São todas profissionais excelentes. Elas trabalham muito bem, gente. Tem uma ali que eu acho o trabalho dela maravilhoso. Mas eu não vou falar o nome, tá? Mas ela sabe quem é. O trabalho dela é maravilhoso. E agradecer. Aqui pode ficar à vontade. O programa é nosso, o espaço. A gente valoriza as pessoas. Olha, partilhar o seu conhecimento e não se achar concorrente ou achar que a outra pessoa está concorrendo contigo é o melhor exemplo de ser humano. E aqui eu sempre preservo isso e deixo o convidado à vontade. Você pode citar nomes, você pode citar exemplos. É melhor não, que é para as outras não ficarem com ciúme. Pronto. Mas, enfim, eu agradeço muito elas, de verdade. Vou falar diretamente para elas. Agradeço muito a vocês, porque quando eu cheguei aqui, eu estava perdida, realmente, na confeitaria. E todas, eu perguntava a uma, perguntava a outra, e todas, nenhuma me disse um não. Todas me ajudaram de uma forma e de outra. Está faltando isso para mim, estou precisando. Fulana, tu tem? Tenho, vou buscar. Fulana, tu tem? Tenho não, deixa eu ver com a outra. E é assim, são assim que profissionais crescem, um ajudando o outro. Deus une propósitos, eu costumo dizer isso. E tem uma que é especial, porque o trabalho dela é lindo e é como se fosse, ela é um exemplo de profissional para mim aqui no Granito, porque ela sai do normal, ela faz o diferente, e eu acho que o diferencial é o que conta, fazer o diferente. É verdade. Pronto, agora vai ser para meu filho. Bom dia, Cleide, bom dia a todos que estão assistindo o programa. Para a gente é uma honra estar aqui participando desse programa e debatendo esse tema tão importante, que é o autismo, né, que muita gente deixa de mão, ou às vezes faz vista grossa e finge que não está acontecendo nada, que na verdade é só uma criança, não é mais do que uma criança. Você tem que olhar primeiro com os olhos para uma criança e depois começar a perceber quais são as dificuldades dela para correr atrás do que você pode fazer. É difícil? É muito difícil. É muito difícil de verdade. Certas limitações que Miguel tem e que ainda vai ter no decorrer da vida, vai ser difícil para mim, vai ser difícil para a mãe, vai ser muito mais difícil para ele. Mas cabe a gente correr atrás, tentar resolver. Tirar da cabeça que muita gente acha que todo autista é um gênio, que na verdade não é. Alguns, às vezes, tentam acelerar os processos que, ao meu ponto de vista e da minha esposa, não concordamos. Miguel começou numa evolução absurda, ainda é até hoje, de contar até 70, de saber as cores português, inglês e espanhol. Estava indo rápido demais, somar. Só que o que eu e minha esposa fizemos? Não, vamos parar. O que Miguel é? Miguel é uma criança. Miguel tem que ser criança. Isso aí é um decorrer que pode acontecer com o passar do tempo? Pode. Aí vai dele. Se ele for feliz com isso, tudo bem.
A gente tentar obrigar ele a fazer isso porque ele é autista e ele consegue, ele é diferente, eu não concordo. Se ele quiser fazer, tudo bem. No mais é agradecer o espaço, agradecer a minha esposa que está comigo aqui e vamos continuar assim, se Deus quiser, por um longo, até quando Deus quiser. A vinda para cá foi mais difícil para ela do que para mim, porque eu já era daqui. Eu acredito que para o Miguel foi bem melhor, porque ele tem espaço, ele tem as vaquinhas dele, a égua dele, que ele anda montado. Para ele acredito que tenha sido bem melhor. É mais difícil a questão do profissional, porque a gente nem pode julgar tanto o município, porque às vezes não tem a capacidade, né, de ter os profissionais adequados, não dá para cobrar ninguém. A escola é a melhor terapia que existe, não tem nada melhor do que a escola. Miguel hoje é uma pessoa totalmente diferente devido à escola. Dizer aos pais que, pelo amor que você tem a seu filho, não deixe, não faça vista grossa para isso. Aceite, compreenda, corra atrás, porque é a felicidade de seu filho que está em jogo, e você só é feliz se seu filho for feliz. Isso é uma verdade. Às vezes muita gente diz, eu amo fulano. Não, você não ama. Você só sabe o que é um amor quando você tem um filho. Quando você tem um filho, aí você pode dizer, hoje eu sei o que é amor. Existe amor entre homem e mulher? Existe, compreendo que exista. Mas entre pai e filho, mãe e filho, não tem nada igual. Então é correr atrás, é tentar resolver. Toda criança tem sua limitação, como o Charlete mesmo disse, se você não sabe, mas você sente. Você sente quando seu filho é um pouco diferente, e é normal isso. E no mais é agradecer mesmo o espaço e que abra mais espaço para mais pessoas que têm filhos ou com autismo ou com qualquer outra síndrome que venha até aqui, que fale, profissionais também da área, que têm um conhecimento maior, que venham até aqui, que abram os olhos dos pais. Quando a escola passar para o pai, não ignore, pelo contrário, abrace, corra atrás, porque a escola é quem vê a dificuldade do seu filho. Dentro de sua casa, você aprende a acostumar com o que seu filho faz. Não, meu filho brinca em fileira nos carrinhos, não é normal, porque ele gosta. Aí você aprende a ver aquilo ali e achar, não, ele gosta disso ali, é normal. A escola não. A escola vê seu filho com outros olhos. Então, se a escola fala, corra atrás, se preocupe. Mas é só isso mesmo e agradecer o espaço. Pois é, eu que agradeço a participação aqui conosco, fortalecimento. Leandro, que a primeira live que a gente realizou em nosso canal do YouTube foi com a participação de Leandro dos meninos no forró, foi um São João especial, e junto à família Simeão. Eu só tenho a agradecer demais. E, mais uma vez, parabenizar por ser esse pai, marido, né, essa pessoa compreensível, que verdadeiramente se tornou uma família exemplar. Né? Então, que Deus abençoe. E Leandro falou um pouquinho, né? E eu sei que tem, assim, a mamãe, você já disse que é fã do programa, que está assistindo, e ela até mandou uma mensagem aí para a filhinha, para essa pessoa tão linda e inspiradora. Né? E eu já quero agradecer, mandar um beijo grande para a senhora e para todos que estão nos acompanhando aí através do nosso canal do YouTube. Mandar um abraço grande para o pessoal que estão nos acompanhando também pela nossa rádio Vale do Rio Brígida FM. Olá, boa tarde. Estou vindo aqui parabenizar minha irmã Charlete por estar participando do programa e dizer que eu estou muito feliz por ela, que eu sou muito fã dela. Torço demais pelo sucesso dela. Ela que foi praticamente minha segunda mãe, que me criou, né? Cara, não tenho nem palavras para descrever como ela é. Uma ótima irmã, uma ótima mãe, uma ótima profissional. Sem palavras. E tô aqui falando que eu tô aqui assistindo, tô acompanhando tudo, viu? Beijo. Olá, Charlete, minha irmã, uma mãe também para mim, uma pessoa que eu me espelho muito, sempre me espelhei. Uma pessoa batalhadora, que já passou por muitas coisas, mas nunca desistiu de nada. E eu tenho muito orgulho de ser irmão dela, tenho muito orgulho da pessoa que ela é. E o que eu tenho para dizer é, te amo muito, muito mesmo. E sou muito orgulhoso de ser seu irmão e da pessoa que você é. Olá, boa tarde. Quero parabenizar pelo programa da Cleide.
agradecer a ela por ter convidado a minha filha para participar do programa Sábado de Sucesso. Quero falar que eu sou fã dela, todos os sábados, e quero dizer que minha filha significa tudo na minha vida. Ela é uma joia rara na minha vida. Eu amo a minha filha, amo tudo que tem na minha filha, amo o carinho que ela tem por mim, e é isso. Um beijo. Oh, meu Deus. Tinha que ser especial, porque vem de uma família, vem de um berço, de um carinho enorme, né, Leandro? Que bom que você gostou da companhia deles. Eu acho que em todos os momentos a gente tem que contar com aquelas pessoas mais especiais próximas a gente, né? E aí eu quero agradecer a Aurilene, foi ela que conseguiu os vídeos, né, para a gente te presentear com essas palavras. É muito bom a gente ouvir o eu te amo das pessoas amadas, de verdade. E eu sei que você sabe do carinho deles, sabe que eles falam, mas sentir assim é diferente, né? É fortalecer mais ainda. E eu lembro que na nossa conversa durante essa semana eu perguntei: você faz terapia? Já fez alguma vez? Ela disse que não. Eu pergunto porque, assim, ser mãe é tudo muito complexo. E a ideia do programa, eu sempre digo que foi uma ideia assim, é como se fosse uma terapia para mim semanal, porque eu vou conhecendo histórias. Histórias difíceis de pessoas reais que não maqueiam ali, romantizam, sabe, as coisas difíceis da vida, mas que encara e, com muita fé em Deus, sabe que estamos aqui para viver essa vida. Momentos difíceis, momentos bons, felizes, às vezes tristes, mas sabendo que, ao lado das pessoas certas, tudo a gente pode conviver, né, digamos assim. E aí, eu preciso, né, e eu digo a vocês, que bom que tem essa família maravilhosa que não precisa fazer a terapia. Já tem outras mães, tem outros pais que precisam fazer até para encarar os diagnósticos, para aceitar, porque dentro de todo esse trabalho, esse apanhado de informação, né, do que vai recebendo aí dos médicos, né, Leandro? Tem muitas pessoas que não aceitam. Tem, assim, várias fases na vida dos pais que precisam ser também acompanhados. E que é assim, é como você diz, não é romantizar, mas não é que o filho autista seja o pior diagnóstico. É difícil? Precisamos conviver e precisamos nos adequar, né, às necessidades deles. Mas, assim como tem esse diagnóstico, tem outros que são muito mais difíceis, como foi o primeiro caso que você falou, e que foi superado. Tudo depende de como a gente encara. E tudo depende, principalmente, da nossa abertura para conhecer cada detalhe daquele momento que a gente está vivendo, da necessidade de conhecimento que precisamos adquirir. E junto às equipes de saúde e junto à equipe educacional, a gente ajudar na inclusão dos filhos, né, Charlete? E tu estava falando e eu lembrei de uma coisa que, como já foi dito, né, não é fácil a aceitação. Para umas famílias é mais fácil, para outras são mais turbulentas. O autismo, como já diz a sigla, TEA, transtorno do espectro autista, que eu só vim compreender quando eu comecei a estudar o caso do meu filho. Ou seja, eu tenho um laboratório dentro de casa. E eu achava que todo autista era igual. Fulano vive batendo a cabeça na parede, então o meu também vai bater, todos batem. Não, é um espectro. O espectro é justamente porque são diferentes. São muitas e muitas e muitas características diferentes. Características que Miguel tem, que fulano não tem, que ciclano não tem, que o outro vai ter iguais ou até parecidas. Mas
é investir. Investir principalmente seu tempo à criança. E respeitar, porque o pai e a mãe, principalmente o pai e a mãe, eles vão passar, eu esqueci as 5 fases, mas vão passar por essas fases de luto, até chegar na aceitação, você vai passar por fases, inclusive do luto. Você só não pode permanecer no luto. Tem que viver. A vida é bonita, é colorida, tem dias escuros, muitos, mas ela é colorida, ela é bonita, é Deus que nos dá, então não tem por que parar ali, estacionar, não, deixar aqui, não anda mais não, deixa aqui, vamos parar por aqui. Faça isso não. Dê o seu melhor pelo seu filho. E eu, como mãe, eu digo isso hoje como mãe. A gente que é mãe é muito mais complicado. Até a questão de, que a mãe de fulano anda tão bagunçada, tão desajeitada, tão desleixada. Gente, não fala isso para uma mãe. Isso é uma dor tão grande, porque às vezes, quando a mãe, e não só de criança atípica não, é mãe, qualquer mãe, no dia que essa mãe tem tempo para pelo menos tomar um banho decente, já é muita coisa. Então, não julguem. Não julguem as mães, muito menos as atípicas, porque elas vivem na correria. Não é fácil, só sabe quem passa. É verdade, viu? É verdade, assim, e é por isso que eu estou apaixonada por esse assunto, por esse tema, por as famílias, né? Por vocês, assim, em cada detalhe que a gente vai conhecendo mais, vendo quanto vocês são exemplos de superação. E tudo começa pela aceitação e pelo não julgamento dos outros. Isso é essencial. E aí eu quero mandar um abraço bem especial para a turma que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, Kelma Cavalcante, Teus Widcraft, eu acho que aqui é algum seguidor seu, Laísa Santos, minha amiga linda, Cláudia Albuquerque, também tem Thalita Queiroz, orgulho demais dessa amiga que amo muito. Cláudia Albuquerque diz, Deus continue te abençoando e fortalecendo, prima. É lá de Petrolina, né? É daqui? Não, essa daí mora no Ceará. Minha família é de Dormentes, gente, esqueci. Então, minha família é de Dormentes e Afranha. Só que eu cresci em Petrolina, então eu me considero petrolinense, que eu cresci lá, só nasci em Afranha, mas eu morei a minha vida toda lá. Minha mãe e meus irmãos moram em Petrolina, meu pai mora em Dormentes, mas essas primaiadas aí, tudo Albuquerque e Cavalcante, provavelmente estão em Dormentes. Eita, coisa boa. Thalita Queiroz, orgulho demais dessa amiga. Lucas Eduardo, amo demais. José Valdenor Albuquerque, tenho muito orgulho de você, filhota, te amo. Ai. Coisa boa, um abraço para o senhor. Áurea Queiroz, muito incrível, a mãe que você é, Deus abençoe sempre. Bruna Araújo, Jane Albuquerque, Magni Romão, Raíssa Matos, mamãe maravilhosa. Tem aqui, Raíssa Matos diz, orgulho de você. Rayane Thalita manda um abraço. Também Lidiane Miranda. Excelente profissional, é uma mãe maravilhosa. Sou fã da Chay. Deus continue abençoando você e sua família. Bruna Araújo diz, mamãe maravilhosa, guerreira, mesmo diante de toda luta, sempre forte. Graças a Deus. Teus Widcraft. Quem precisa de Fernanda Brum quando se é amiga de Charlete? Deus te abençoe, minha amiga. Eita, menino. Kelma Cavalcante, Charlete, força e dedicação. Tem também aqui, Roselita Cavalcante, você cuida bem do seu filho. Temos também aqui Lidiane Miranda, mãos de fada na confeitaria. Os bolos, além de lindo, uma delícia. Verdade, viu? José Valdenor Albuquerque, papai está assistindo. Coisa boa.
Francisca Antônia, boa tarde, parabéns, Cleide e toda a equipe do programa Sábado de Sucesso, por mais um programa. Parabenizo também os convidados de hoje, especial, o nosso aluno Miguel. Um abraço, nossa amiga Tica, já falei aqui outra, né, logo bem antes. Clécia Cavalcante, parabéns, Charlete, você é especial como mãe, como profissional. Igor Araújo, prima, parabéns. Pois é, o pessoal aqui acompanhando a gente, Cléciana Cavalcante, né, e tantas pessoas aí gostando desse nosso bate-papo, conhecendo um pouco da realidade. Nada fácil, mas feliz, porque filho é uma bênção na vida da gente. E todos têm dificuldades, viu, minha gente? O povo diz assim, filho atípico, os típicos, atípicos, cada um com os seus, né, problemas, assim. Para nós mães, somos todas, eu acho que assim, o principal de tudo que devemos ter sabedoria em Deus, né? Parar de ouvir tudo que a sociedade diz, julga, cobra, e em silêncio e no coração, conhecer, observar o seu filho, o potencial dele, o potencial dela, e juntos valorizar cada dia, e sabendo, com muita gratidão a Deus, procurar os profissionais disponíveis, né? Mas também procurando adquirir a cada dia o conhecimento certo para se tornar, como eu disse, né, todos nós temos um pouquinho de louco, um pouquinho de médico, e a gente precisa cuidar do nosso filho do nosso jeito, porque por mais que tenha um diagnóstico, né, que tenha ali aquele, não são iguais, todos têm a sua diferença, e só o pai e a mãe sabem a necessidade deles na hora certa, né? É verdade. E é isso. Eu tô emocionada, gente, porque depois que eu vi mãe e meus irmãos, o meu irmão que apareceu primeiro, eu realmente não esperava, porque ele é bem tímido. Não parece, mas ele é muito tímido. E eu fiquei muito emocionada por ver eles. Feliz por saber que eu não ia mandar o link para ninguém, tá? Com vergonha. Não vou mandar para ninguém, não, porque o povo vai me ver. E eu sou tímida. Eu não vou mandar. Inclusive para a minha família, porque nem todos da família sabem de todo o processo que Miguel passou. Então, eu acho que hoje, quem não sabia, ficou sabendo de tudo. Porque eu sempre fui meio assim, meio estranha, né? Querer resolver as coisas sozinha e tal. Depois de Miguel, foi que eu vim ver que não é sozinha. Mas, mesmo assim, eu ainda ficava, eu não vou levar problemas para a família, deixa só com a gente. E aí, para quem ficou sabendo hoje, o motivo da bênção está aqui todo dia e toda hora. E eu sou muito feliz por Deus ter me concedido Miguel. Eu costumo falar, principalmente com a Aurilena, a gente conversa muito sobre isso, que os filhos da gente, a gente vai, biblicamente falando, a gente vai ter que dar de conta a Deus o proceder deles. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus me emprestou uma pedra preciosa para eu poder cuidar. Porque ele não é meu. É meu filho, mas ele é Deus. Ele foi consagrado ao Senhor antes mesmo, quando a médica virou para mim e disse, você não está grávida? Isso daí são cistos, policistos, não é gravidez. Eu, saí arrasada, mas eu disse, eu estou grávida e pronto. E está aqui a maior bênção da minha vida. Não é fácil ser mãe, tu bem sabe, mas a gente consegue. Admirada pela sua sabedoria, e uma das principais dinâmicas da vida, da nossa vida, é tentar entender que o propósito de Deus não é compreensível para nós todos, mas que tudo que temos na nossa vida é presente de Deus e é emprestado. Tudo nessa vida é passageiro. Mas tudo que temos é porque Ele nos confiou. E como a gente sabe que tudo tem início e tem um fim aqui nessa vida passageira, temos que dar conta, sim, da nossa missão.
E esse é uma das coisas que eu mais admiro numa pessoa. A sabedoria de ter essa sintonia com Deus, com o mistério, com as coisas assim, que por mais que algumas pessoas nos coloquem como obstáculo, a gente transforma, né, em degraus, como você recebeu da pessoa que você tanto admirava na confeitaria, uma resposta, dizer que você tinha as mãos quentes. Só Deus na tua vida para te mostrar que, independente da temperatura da tua mão, tu é capaz de tudo se tu está com Deus. E é por isso que, em meio a tantas coisas, até mesmo no momento que ele foi concebido, e que o especialista estava ali, talvez, num dia difícil, de angústias, ou de mal interpretação de um trabalho ali naquele dia, dizer que tu não estava grávida, a tua sabedoria, Deus, no momento, foi, assim, uma bênção para tu saber que precisava se cuidar e continuar procurando o exame certo para tu saber se cuidar e conceber essa criança linda, linda. Presente de Deus, minha gente. O nosso estúdio aqui é para receber as famílias, é para receber as pessoas de sucesso, como eu sempre digo, Leandro. O sucesso, para mim, né, para nós aqui, não é questão financeira, é o tamanho do coração que você tem, é o tamanho da compreensão dos mistérios da vida e você saber que o partilhar é muito mais importante do que você esconder algo de alguém. Até porque é bíblico. Deus não acende não quer que a gente acenda uma luz para colocar embaixo da mesa. Ele quer que clareie. E é por isso que vocês estão aqui, com a palavra, com o exemplo, com a família, clareando a vida de todo mundo e dizendo que ame o seu filho, a sua família. Acredite um no outro, independente dos momentos ali, das circunstâncias. Ajude, porque casamento é uma convivência, é partilha, é um ajudar o outro, é dividir os abraços na hora de uma lágrima para que possa, juntos, desfrutar dos melhores sorrisos, né? Com certeza. Não tem coisa melhor do que, assim, antes de Miguel, eu e Leandro, do nascimento mesmo, viu? A gente era um casal. Depois do nascimento, a gente é outro casal. Porque a cumplicidade, as renúncias que tanto eu quanto Leandro tem que fazer, lógico que a mulher faz muito mais renúncia depois que tem um filho do que o pai, isso é fato, mas o apoio. Tudo que eu penso, Leandro, vou tentar fazer isso. Será que eu consigo? Eu só falo para dizer que eu vou fazer, né? Porque mesmo que ele disse que eu não faça, eu faço. Que eu sou assim. Mas ele sempre está me apoiando. Então, é nisso. Um apoiando o outro, um dando força para o outro, e a gente vai andando. Sendo amigo. Antes de qualquer coisa, sendo amigos. É um casal que tem que ser amigos também. Para todas as horas. É verdade. Eu agradeço demais, minha gente, chegando no finalzinho, olha, do programa. Que bate-papo maravilhoso, o tempo voou. Parece que foi assim, sabe? Eu já te agradeço, o espaço fica aberto para você, quando quiser trazer alguma novidade, né, partilhar mais experiências com a gente, fique à vontade. Estou muito, mas muito feliz em receber vocês nesse espaço de fala, nesse espaço de partilha de experiência, e hoje uma das experiências mais lindas que eu pude, assim, contemplar junto aos nossos ouvintes e internautas. Muito obrigada, viu? A gente que agradece pelo convite, pela compreensão, por ter dado a oportunidade de falar, porque eu tenho certeza que tudo na vida da gente, a gente tem uma missão para tudo, e eu tenho certeza que a nossa fala como pai, como mãe, atua como apresentadora. A nossa fala vai chegar em quem precisa. Em quem precisa entender que pode, sim, aquele fardo que está pesado, ele pode se tornar um pouco mais leve. Quando a gente decide
deixar ser um pouco mais leve. E é isso. Muito obrigado, meu irmão, pela participação, por todo essa doçura e essa leveza por partilhar conosco, né, essa experiência. E, enfim, gratidão por todos os momentos de colaboração que você sempre me atende, né, quando eu preciso. Ave Maria. Eu quero até mandar um abraço para Adriana, para Samara, para Aurilene, Maninha, Remi, né, para a família toda, que eu nem sei como agradecer a esse povo, sabe? Queria agradecer o espaço, enfatizar um pouco aqui da nossa época de estudante, que muitos eram autistas, a gente não sabia, eu acho. Não sabia, na verdade, né? Excluir um pouco. Para essas pessoas que hoje são adultos, às vezes pais já, que ainda há tempo de procurar um profissional, porque mesmo adulto ainda tem suas dificuldades, né? Para o pessoal mais jovem que está nas escolas, não julgarem tanto o coleguinha ali de aula, por ser um pouco diferente, às vezes não é porque ele quer. E agradecer o espaço e dizer que família é tudo, a base de tudo, partindo de seus avós, seus pais, até se tornar um casal. Que eu acho assim, você tem seu pai e sua mãe, a partir do momento que você casa e tem um filho, você passa a ser outra família. Seus pais não vão deixar de ser seus pais, nem seus irmãos, mas você é uma família. Então você tem que passar a deixar, mesmo sem querer um pouquinho a outra família de lado, para viver mais a sua família, o seu lar. Nem tudo que acontece dentro de sua casa, no seu ambiente, precisa ser levado ao restante da família. Tem que ser você. Você e o casal ali se entendem. Ser casado é difícil, não é fácil. Para muita gente ainda que vai casar acha que é fácil, não é. É difícil a convivência. Nem sempre é como você acha que vai ser. Somos seres humanos. Tem dia que a gente está de boa, tem dia que a gente está com a cara fechada. É normal. Você chegar ali quando o outro está mais calado, ou chegar a tentar abraçar e conversar, ou então dar o devido espaço para ele, porque não é porque é um casal que você tem que compartilhar tudo 100%. Às vezes você tem seus sentimentos que quer ficar um pouco no seu local. É normal, é compreensível. Mas é só isso mesmo, agradecer, abraçar aí todos os familiares aqui do Granito, que são praticamente uma família só, a família Simeão, a família Gonçalves, que são a minha família, que hoje é a família da minha esposa também, e de meu filho. E é isso mesmo. Agradecer a todos que estão assistindo, aos amigos aí que estão assistindo também. E só agradecer. Só agradecimento, como sempre. Pois é, que coisa boa, que coisa boa. Eu não tenho nem palavra para agradecer a vocês. Quero agradecer também a Maria Helena Mendes, né, a esposa do nosso amigo Queiroz, está nos acompanhando, e ela diz: parabéns, Cleidinha, pelo assunto abordado, por trazer esse belo exemplo. Nós precisamos conhecer e entender mais sobre o assunto, enquanto sociedade, seres humanos. Cláudia Albuquerque, e que, mesmo diante das lutas com Deus, é possível. Né? Então, muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanharam. Que Deus abençoe sempre, sempre a sua família, as nossas famílias, né, a todos que nos acompanham, que Deus brote no coração de cada um e ajude a que vocês, que todos nós, com muita sabedoria, saibamos compreender as coisas da vida. Nada é fácil, mas tudo é possível quando temos fé em Deus. Muito obrigada e até o próximo final de semana. A internet está em constante evolução e com a Sertão Virtual você sai na frente. Os melhores planos, suportes de domingo a domingo, o melhor atendimento para você e sua família está aqui. E agora, com uma super novidade: o aplicativo Sertão Virtual TV, com mais de 60 canais em HD. Sertão Virtual Telecom, você conectado com o mundo. Fruta fresquinha, colhida do pé, suco saboroso que dá água na boca, geladinho, refrescante, um produto natural pra quem deseja sentir. O sabor da fruta é o ideal. Caruaru, polpas,
ser natural, pode ser com leite. Caruaru Polpas. Em Granito você encontra Caruaru Polpas com laninha. WhatsApp 87 991 29 38 99. Temos também o melhor açaí da região. Caruaru Polpas. Agora eu só compro na GT. Traga seu carro pra GT. Alinhamento e balanceamento, pneus e câmara de ar. Compro na GT. GT Pneus, lugar de comprar barato. Atendimento e qualidade é 100%. Hoje eu estou em uma das unidades do Laboratório Arlab, uma empresa que conta com a mais alta tecnologia para a realização de exames e atua há mais de 8 anos, realizando exames como DNA, toxicológico, pré-natal, biópsia, sexagem fetal e check-up em geral. O Laboratório Arlab possui um rigoroso controle de qualidade e pontualidade na entrega dos exames. O Laboratório Arlab também conta com coleta domiciliar. Laboratório Arlab, cada vez mais perto de você. No Hortifruti Central da Banana, você encontra frutas fresquinhas toda quarta e sábado. E durante a semana temos promoções. Trabalhamos também de Araripe. Fazemos deliveries nas compras acima de R$10 dentro da cidade. Venha pra cá, Central da Banana. Aqui você encontra qualidade e preço baixo. Estamos localizados na Avenida José Saraiva Xavier, no centro de Granito, Pernambuco. Os melhores momentos sempre vêm acompanhado dos melhores sorrisos. Clínica Odontológica Dr. Vinícius Gonçalves conta com atendimento humanizado e ético com a doutora Ana Patrícia, cirurgiã dentista, atendimento adulto infantil. Confira os nossos serviços: limpeza, tratamento periodontal, restaurações, extração, canal, clareamento dentário e tratamento com aparelho ortodôntico. Doutora Ana Patrícia, devolvendo sua autoestima e te proporcionando motivos para sorrir. Luana Januário, psicóloga e neuropsicóloga. Atendimento clínico para criança, adolescente, adulto e idoso. Especialista em neuropsicologia, educação inclusiva, terapia ABA, saúde pública. Curso de formação em clínica com criança e aperfeiçoamento em ABA. Atendimento online e presencial em Granito. No sábado, consultório na Avenida Tancredo de Almeida Neves, número 29, Centro, Granito, Pernambuco. E em Timorante, na sexta-feira, próximo à Igreja Matriz, no consultório de Francisco José, fisioterapeuta. Para mais informações ou agendar sua consulta, ligue ou mande mensagem no WhatsApp 87-999666201 ou siga o nosso Instagram, @LuanaJamila. Luana Januário, psicóloga e neuropsicóloga. Cuidar da saúde mental é um ato de amor próprio. Alô Granito e região, aqui locutor Damilton Souza passando para dar um recado todo especial para você. Olha só, você que é produtor de evento, que tem empresa, que precisa divulgar seus produtos, seus serviços, pois é, o FDS Studio faz tudo para você. Manda seu texto para cá que a gente distribui ele com muito carinho, com muita dedicação e lhe entrega o mais rápido possível. FDS Studio, produzindo qualidade. No Posto Bom Conselho, você tem a certeza de estar abastecendo com o melhor combustível da região e ainda vai concorrer a cada 15 dias a vales de combustível no valor de R$80. Sorteios no programa Cleide Domingo. Também dispomos da Auto Center Bom Conselho, com mecânico especializado. Fazemos limpeza de bico e temos uma grande variedade de peças, pneus e lubrificantes para o seu veículo. E na Conveniência Bom Conselho, temos todos os tipos de bebidas quentes e frias, sorvetes, gelo e muito mais. Trabalhamos de segunda a segunda para melhor lhe atender. Posto Bom Conselho, combustível é aqui. Queijeira Miranda, higiene e qualidade, sabor incomparável. WhatsApp 87 99676 7572. Organização Cícero e Família. Tailan Geraldo, vice-prefeito de Granito, o amigo do povo. Sinara Cordeiro, psicóloga e neuropsicóloga, atua na clínica há 6 anos, no Laboratório Kennedy e Laboratório Arlab, especialista em transtorno do espectro autista, com método em ABA, terapia cognitivo-comportamental, clínica e desenvolvimento infanto-juvenil, parentalidade consciente, formação e capacitação TDAH, transtornos ansiosos e autoestima. Sinara Cordeiro, psicóloga e neuropsicóloga, atende aos sábados o dia inteiro
domingo no Laboratório Kennedy, em Timorante, e nas quartas e sextas à noite no Laboratório Arlab em Granito. Marque a sua consulta 879-9253-7394. Você vai construir ou reformar? Vem para a Forte Engenharia. A Forte Engenharia está cada vez mais conquistando o mercado, entregando o que há de melhor na engenharia com mais segurança. A engenheira civil Larissa Cândido é totalmente dedicada para cuidar da sua obra ou reforma. Venha fazer o orçamento para o seu projeto ou a sua reforma e surpreenda-se com o que podemos te oferecer. Nosso WhatsApp 879-9603-1142. Instagram Forte Engenharia. Superação, desafio, diversão e muita saúde física. Venha fazer parte do grupo de dança As Carolinas, com a professora especialista em educação física, escolar e fitness. Professora de dança nas modalidades Zin, Zumba, Coach, Hitbox, Step e Ritmos. Aulas em Granito. Para mais informações, mande mensagem no WhatsApp 879-9102-9475. Sou te procuro noite e dia. Oi gente, aqui quem tá falando é o cantor Johnny Mel, passando aqui para falar da minha música mais nova, esse Lá Ainda É Seu, aproveitando aqui o espaço e mandar um abraço para nossa amiga Cleide Domingos e também o nosso amigo Queiroz. Sou eu que te procuro noite e dia. Volta pro seu lugar, amor meu, cê sabe que esse lar ainda é seu. Como anda a sua saúde física e mental? Você sabia que cuidar da sua saúde mental é sinônimo de inteligência emocional? Pensando no seu bem-estar integral, é que a psicoterapeuta Cíntia Aguiar traz para Granito e região técnicas de alto impacto que lhe ajudarão a compreender e tratar doenças psicossomáticas, problemas emocionais e psicológicos, como ansiedade, depressão, traumas, fobias e transtornos. Através da psicoterapia, você pode amadurecer emocionalmente, conquistar o seu autoconhecimento e ressignificar o seu sofrimento psíquico. A terapia pode lhe possibilitar uma melhor qualidade de vida através do autoconhecimento, da autoaceitação e resolução de conflitos. Cíntia Aguiar atende em Granito e Ouricuri. Para agendamento e maiores informações, entre em contato pelo WhatsApp 879-9655-2140. Dr. Vinícius Gonçalves, odontologia, harmonização orofacial, atendimento adulto e criança. Realizamos limpeza, extração, facetas em resina, clareamento dental, restauração, tratamento de canal, tratamento com aparelho ortodôntico, botox, preenchimento facial. Marque sua consulta 879-9816-1861. Dr. Vinícius Gonçalves, Avenida José Saraiva Xavier, número 68, em Granito, Pernambuco. Construção Real, qualidade e entrega rápida do jeito que você, cliente, merece, na reforma e na construção. Tudo o que você precisa do alicerce ao término da sua construção, você encontra aqui, na Construção Real, localizada na Avenida José Saraiva Xavier. Visite-nos. Farmácia Real, seu medicamento com o preço ideal. Disponibilizamos uma variedade de medicamentos, produtos de higiene pessoal, fraldas e brinquedos. Farmácia Real está localizada na Avenida José Saraiva Xavier. Visite-nos e comprove o que estamos anunciando.